Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a doce e suave paz de Jesus nos envolva em mais um dia, que nos encontramos pelo programa semanal ABC do Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e também pelo meu pai Sérgio Vilar, que neste momento ainda não retornou às gravações. Agradeço muito a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz. Eu tenho a alegria e a honra de anunciar o meu mais novo livro, Sinais da Vida. Este livro é o 8º de minha lavra. Este livro ele tem um estilo diferente do Passos de Luz, diferente dos meus outros livros. O capítulo 19, enquanto você está vendo o QR Code do R$19,99, uma unidade, e o 3 unidades por R$49,99, e loja a Caminho da Luz embaixo, eu vou ler um pedacinho do capítulo 19, Vingança. Não vale a pena nutrir sentimentos e desejos de vingança. Lembre-se de que cada pensamento que emite volta ao emissor. A vingança trará mais prejuízo que benefício. Então são essas frases que compõem o livro Sinais da Vida. Um livro que doei todos os direitos autorais para as obras assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e quando você adquire uma obra, você automaticamente está colaborando com as mais de 3 toneladas de comida que nós damos por mês, o auxílio às famílias carentes, as atividades que o centro já possui e também estamos aos poucos mobiliando os ateliês para o departamento de costura, as salas de evangelização infantil. Então este livro, uma das suas finalidades, a renda dela, é para mantermos as obras que já temos e ampliarmos, sem contar que estará levando também um livro de paz, de ânimo, de ajuda espiritual, neste momento de tanta dificuldade que coletivamente temos passado. Então fica a dica, Sinais da Vida. Nós hoje vamos dar continuidade em nosso estudo. Semana passada vimos o Livro dos Espíritos e hoje veremos uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma página que eu imputo como importantíssima para as nossas reflexões e automaticamente para as nossas meditações. Estamos no capítulo 17º, Sede Perfeitos, o Dever. É uma mensagem de Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Portanto, esta mensagem, neste ano de 2023, está completando 160 anos. Diz o Espírito Amigo no item 7. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Os deveres que constituem o nosso dia são muitos. Os deveres, o nosso primeiro dever é como filho ou filha. O dever que devemos ao nosso pai e à nossa mãe. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos para uma creche, nós vamos para uma escola, para os amigos em Portugal, um infantário, nós vamos crescendo, desenvolvendo. E lá nós vamos devendo obediências aos nossos professores, aos nossos mestres, aos cuidadores. Então nós vamos devendo obediência a eles também, em forma de respeito. Ter os nossos avós, os nossos tios, os nossos familiares, de modo geral. Esse é um tipo de dever. Quando estamos no trabalho profissional, nós temos o dever profissional. Quando nós estamos num templo de oração, nós temos os deveres religiosos. Quando nós estamos no trânsito, nós temos os deveres perante o Código de Trânsito e assim sucessivamente. Mas Lázaro, ele veio, por meio desta mensagem, nos falar de um dever que poucas vezes nos atentamos e que é de fundamental importância para uma vida equilibrada e serena, o dever moral.
O dever moral, ele não tem propriamente um código de ética que eu receba ou que me transfiram em determinada altura da minha vida. Não. Nós vamos pela experiência, pelo amadurecimento e pelo desenvolvimento do sentimento ético-moral, aperfeiçoando. Por isso que reencarnamos inúmeras vezes no mesmo planeta para irmos amparando o nosso próprio desenvolvimento e aparando as nossas más tendências e más paixões. Uma existência, ela se faz belíssima. Certa ocasião, alguns anos atrás, eu conversando comigo imaginava assim, o que é 70 anos na ordem do dia, já que nós temos a eternidade pela frente? Esse foi o meu pensamento central daquela tarde. Um generoso amigo espiritual se fez visível, se fez presente em meus pensamentos e me perguntou, meu filho, você imagina mesmo que 70 anos não tenha 80, 90 anos, uma existência, não tenha o devido valor só porque nós temos a eternidade pela frente? Eu disse, olha, eu penso que por nós termos a eternidade pela frente, o que representam 70, 80, 90 anos frente a um conjunto de existências que nós todos possuímos? O amigo espiritual permitiu que eu expusesse a minha forma infantil de entender a vida e o lado espiritual, e depois de ouvir pacientemente, como um filho que ouve uma criança, ele me falou assim, a tua visão, ela está muito longe de ser uma visão correta, meu filho, porque uma existência não se faz por obra do miraculoso. Mesmo uma reencarnação compulsória, existe toda uma engenharia por detrás dela. Ninguém renasce tão fácil, meu filho. Precisa da aceitação da mãe, da aceitação do pai, precisa de todo um meio o envolvendo. Depois a criança vai lutando para que possa vencer as primeiras dificuldades orgânicas que o seu corpo frágil vai apresentando. Deus vai colocando as pessoas no seu caminho para que possa desenvolver o amor, o afeto, o perdão, a resistência ao mal e tudo mais. Portanto, meu filho, dizia o amigo espiritual, uma encarnação, ela é valiosíssima de inúmeros pontos diferentes. Se vai durar um dia ou se vai durar 90 anos, para Deus não importa, meu filho, mas para o espírito é de fundamental importância que ele tenha compreensão de que não é fácil reencarnar e que de uma encarnação para outra ele pode avançar, estacionar ou adquirir dívidas que terão a necessidade de serem ressarcidas. Essa visão que o Espírito me deu, mostrando a infantilidade do meu pensamento e a pequenez da minha análise perante a vida, apenas me mostrou o quanto precisamos assumir os deveres morais que a vida nos impõe. Como pai, o meu dever não é apenas sustentar a minha filha, não é apenas dar o que ela precisa para que ela se desenvolva. Como pai, eu também tenho o aspecto moral, o aspecto de ser um professor nas primeiras horas da minha filha. Como marido ou como esposa para as mulheres que me acompanham, também existe o aspecto moral de um casamento. Para quem tem os pais adoentados, cujo papel se modifica, o pai se torna o filho e o filho se torna o pai do seu próprio pai, tem o aspecto moral. Quem tem animais doentes, quem tem um emprego e nesse emprego ele está numa posição de comando, tem o aspecto moral da liderança. Quem está num papel de subalternidade, sempre obedecendo a alguém, tem o papel moral, a subalternidade. Então, todos os papéis que nós vestimos, a nível intelectual, moral, financeiro, sentimental, o que for, ele representa para o espírito um ponto de partida de como eu serei
pôr um filho no mundo, ser um filho no mundo, ter um emprego, ter uma religiosidade, tudo isso é muito fácil. O grande desafio é eu sublimar esses papéis que hoje eu sou convidado a desempenhar. Continua Lázaro. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Aqui eu tenho, na minha ótica, como disse há pouco, infantil, pequenina, limitada, tanto quanto eu sou, do aspecto moral e intelectual, aqui tem, na minha ótica, a melhor versão, o melhor resumo, a melhor definição do que vem a ser o dever moral. Onde ele acaba, onde ele começa, qual a medida dele, qual a extensão dele. Lázaro responde a essas questões dizendo: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E tem um começo. Quando ameaça a felicidade, quando ameaça a paz do próximo, quando ameaça a tranquilidade do próximo, pega lá. E ele termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. E aqui ele volta com aquela regra áurea de Jesus: façais aos outros o que quererias que os outros vos fizessem. Então essa definição básica de dever moral nos implica uma oportunidade fabulosa de nós darmos um novo curso na nossa própria existência. Eu não posso me culpar em excesso por no passado não ter a visão do dever moral como hoje eu tenho. Eu preciso de hoje para frente, aprender com os erros e ver que de todos os meus passos, eu posso fazer deles passos que elevem, que cresça, que desenvolva e o mais importante, convidando as pessoas que estão ao meu lado a seguirem o mesmo caminho, pelo amor, pelo altruísmo e pela bondade no coração. Queridos amigos, o tempo é rápido, nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Continua Lázaro nos orientando. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O que podemos tirar de entendimento deste parágrafo? Que não existe ninguém que passe por um caminho diferente. Olha, Chico Xavier fez o que fez porque era um espírito que já nasceu dessa forma. Não. Chico Xavier, ele estagiou em milênios atrás, tendo as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades e os mesmos dilemas que nós temos hoje, seja no planeta Terra ou em outro mundo. Seja aqui ou seja em outra morada da casa do Pai. Nenhum espírito já nasce grande. Nenhum espírito já nasce perfeito. Nenhum espírito já sai do primeiro degrau e vai para o último. Não, todos passam pelas lutas do dia, pelas lutas da vida,
Todos são testados no sexo, na comilança, no poder, na fortuna, na beleza, na intelectualidade. São provas que a vida vai nos oferecendo. E eu, pelo meu livre-arbítrio, pela minha oportunidade de livre escolha, eu vou escolhendo o que eu julgo ser o melhor para mim. Se eu sigo o caminho do bem, do amor, do altruísmo, do ver que eu não sou sozinho no mundo e que as minhas ações gerará automaticamente uma repercussão em meu meio, que maravilha! Eu já compreendi que o amor é o caminho. Deixou-nos Paulo, a qual Allan Kardec utilizou no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Caridade, sinônimo de amor. Caridade, sinônimo de perdão. Caridade, sinônimo de se colocar no lugar do outro. Caridade, sinônimo de fazer a sua parte respeitando o tempo, o espaço, a vontade das pessoas que estão ao nosso lado. Hoje, uma nova versão de nós mesmos pode ser criada. Eu sou a mesma pessoa, com o mesmo corpo, com a mesma família, trabalho, isso e aquilo. Sou a mesma. Vivo na mesma casa, mas eu posso ser uma versão melhorada de mim. Eu devo ser essa versão melhorada. Eu estou aqui para progredir. Tanto aqui quanto no mundo espiritual, eu tenho dois caminhos opostos para percorrer. O da elevação moral, cujo caminho é sacrificioso, porque a porta estreita se fará presente, ou eu posso ser a mesma pessoa que eu sempre fui, desfazendo dos outros, diminuindo os outros, não me importando com os outros, seguindo a porta larga do mundo. Aí cada qual das portas abertas levará a caminhos diferentes. Continua o espírito amigo. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Aqui nós já vemos Lázaro, de forma maravilhosa, trazer o que Mateus nos narrou em seu evangelho, quando Jesus cala os saduceus e é questionado pelos fariseus: Mestre, qual o maior mandamento? E Jesus disse: o maior mandamento é: honre a teu Deus, ame a teu Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É como quem diz assim: em primeiro lugar, ame a Deus, e em segundo lugar, ame o próximo com a mesma medida que ama a si. Portanto, dê o melhor da mesma forma que você daria se fosse para si mesmo. Este princípio áureo que rege os espíritos benévolos que compõem a sexta e a sétima dimensão do nosso planeta, nos mostra o quanto estamos um pouquinho distantes ainda desta realidade. Comumente eu penso em mim. Com muita dificuldade eu penso na minha família. E quase nunca eu penso nos outros aí fora. Então o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha arrogância, o meu eu preciso de ajuda, eu sou doente, eu isso, eu aquilo, o meu eu inchado, fruto do homem velho, me faz esquecer dos papéis morais que eu tenho. Quantos pais, principalmente os pais, já que as mães, com o seu coração imenso, tratam o filho com esmero, mas poucos pais aproveitam verdadeiramente a paternidade. E quando vão aproveitar a paternidade, o filho cresceu. Aí vem na casa espírita, o filho hoje já é um adulto, o filho hoje já tem às vezes até a própria família. Aí o pai diz assim:
se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não faria, se eu tivesse no passado o conhecimento que eu tenho hoje, não faria o que eu fiz. São escolhas e oportunidades. Já passou. O tempo não volta e a lamentação não vai me ajudar. Agora, eu preciso analisar que é hoje a modificação. É hoje o convite. É hoje que eu preciso fazer. E Deus, na sua infinita bondade, vê e observa cada fase da nossa vida. E Ele não cobrará em fases que nós não tínhamos os conhecimentos que temos hoje. Por isso que Ele nos fala, cada um segundo as suas obras, e reconhece-se o trabalhador pelos seus frutos. Então, há momentos na minha vida que eu posso até ter um grande conhecimento, mas a dor moral, a dor sentimental, a dor emocional é tão grande que eu não consigo ver e ouvir o que está ao meu lado. E Deus analisa a nossa intuição. O nosso intuito, a nossa vontade, as nossas escolhas não ficam perdidos a esmo, não. Continua Lázaro. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então nós lemos agora os dois últimos parágrafos que complementam-se. Uma mensagem harmoniosa, uma mensagem atualíssima, que não nos convida à transformação pela imposição, e sim pelas argumentações razoáveis, palpáveis e próximas de todos nós. Todos podemos, já nesta existência, lançar este dever moral como um desafio para nós. Toda modificação comportamental, toda modificação de princípios, leva-se o seu tempo de maturação. E com a análise, o comprometimento e o entendimento do dever moral, não é diferente. Não desenvolveremos simplesmente por ouvir o Evangelho, por ler o Evangelho, por estudar o Evangelho, ou por alguém ter comentado a mensagem como que eu estou fazendo hoje. Não. Mas temos já a grande oportunidade, a grande felicidade de vermos no Evangelho portas que se abrem. Mas se eu vou escolher aquela porta ou não, Deus me deixa o livre-arbítrio. Fato é que se eu começar hoje ou amanhã, eu vou ter uma hora que começar. Se eu vou fazer agora ou depois a parte que me cabe, não importa muito para Deus. Eu preciso começar a fazer a minha parte. Muitas existências eu acusei que não tinha tempo, eu acusei que não tinha conhecimento, eu acusei que não sabia das coisas, mas hoje, pela visão espírita, graças ao esforço hercúleo de Allan Kardec e dos seus pioneiros, nós temos no Espiritismo um caminho segmentado e fértil para as nossas meditações e também para as nossas modificações. Estamos encerrando o programa semanal ABC do Espiritismo, em que eu agradeço muito à TV Mundo Maior, à TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando. Na próxima semana, nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos e eu convido todos a estarem comigo neste programa muito simples, muito humilde. Eu
ainda sou carregado de muitas imperfeições morais e intelectuais, retenham tudo que acharem valioso, tudo que acharem benéfico, o que acharem que não condiz com a realidade, com o bom senso e com a razão, deixe de lado e fique com o que constrói, lembrando que eu também sou um espírito em evolução e que diariamente estou crescendo, aprendendo, desenvolvendo e vendo o que eu não via, compreendendo o que eu não compreendia. Que Jesus possa nos fortalecer, que Jesus possa nos amparar e que a nossa semana possa ser de muita paz e de muita luz. Até o próximo programa.